Bom, galera, agora para a parte final da nossa aula. Arranjo simples. Pessoal, quando a gente fala de análise combinatória, então não existe só uma forma da gente combinar as coisas, certo? A gente combinar os elementos. Existem várias formas de combinar elementos. Por isso que eu estou explicando passo a passo a cada uma aqui. Então, o que é um arranjo? Também é um tipo de combinação. Só que aí já começa a aparecer algumas restrições a mais, certo? Então, vamos começar sempre com um exemplo que é melhor. Para a escolha, lê comigo aí. Para a escolha do presidente e vice-presidente e o vice-presidente de uma classe, né, repetir a palavra ali, candidataram-se 3 alunos: Ana, Daniel e Marta. Os 2 candidatos mais votados serão eleitos, respectivamente presidente e vice-presidente. Quantas são as possibilidades de resultado dessa eleição? O total de possibilidades são, para escolher o presidente, eu tenho 3 possibilidades, certo? Ok? Escolhi o presidente. Agora, para escolher o vice, sobrou quantas? 2 possibilidades. Por isso, né, que o total de possibilidades é 6. A gente já viu algo parecido lá em cima. Ótimo. A gente vai precisar entender melhor esses conceitos. Então, vamos aprofundando. Quantos números de 2 algarismos distintos podem ser formados usando os algarismos 2, 3, 4 e 5? Professor, a gente já viu algo assim. Sim, calma. Vamos lá. Ó, eu tenho os números 2, 3, 4 e 5, não tem? Ele está pedindo números de 2 algarismos distintos. Então, olha só. Para formar o primeiro algarismo, eu tenho quantas possibilidades? 4, né? Porque eu tenho 4 números aqui. Para formar o segundo algarismo, né? Eu já escolhi o primeiro entre os 4. Agora sobrou quantos? Sobrou 3. Então, 3 possibilidades. Então, aqui tem todo o mapinha feito, né? Para a gente poder entender. Então, eu tenho um total de quantas possibilidades para ser formado aqui? Eu tenho um total de 12 números, porque 4 vezes 3 é igual a 12. Ok? Bom, podem ser formados 12 números de 2 algarismos distintos. Observe no exemplo dado que os grupos, números ou elementos obtidos entre si diferem. Pela ordem dos elementos 2, 3 e 3, 2. Ó, cadê? 2, 3 e 3, 2. Podem ser os mesmos números, mas no resultado dá um algarismo diferente. Um é o 23 e outro é o 32. Então, o que é importante aqui você perceber no arranjo? O que é importante aqui agora você começar a entender? Que se você muda a posição, o resultado muda. Então, 23 é diferente de 32. Entendeu? Então, aqui no arranjo, a posição importa. A posição importa. Certo? Então, eu tenho essa regrinha para seguir. Por isso que é interessante você começar a perceber isso. Certo? Então, olha só aqui. Arranjo simples de N elementos tomados de P a P, é assim que a gente chama. Qual que é o arranjo de 4 e 2? A gente fala assim, arranjos de 4 a 2, certo? De P a P, né? Tomados de P a P, tomados de 4 a 2. Aqui, ó, tomados, ó. Arranjo simples dos 4 elementos tomados de 2 a 2. São indicados por 4 a 2, certo? Olha só aqui a fórmula do arranjo. Não se preocupe com essa parte de cima. Vem para essa parte aqui de baixo. Ó. A tomados, né, elementos de N de P a P é igual a N fatorial dividido por N menos P fatorial. Essa fórmula mostra que os arranjos de N elementos tomados P a P podem ser escritos utilizando-se os fatoriais, certo? Então, olha só aqui. Eu tenho um arranjo de 6 para 2. Ou seja, eu tenho 6 elementos e eu quero formar arranjos de 2 a 2. Quantas opções eu consigo formar? É sempre bom você perceber o seguinte, ó.
o primeiro, lembra assim, ó, arranjo, certo? Aí tem o N e o P. Ok? Então, o primeiro é o N, o segundo é o P. Porque se você sabe isso, você consegue substituir na fórmula, bonitinho. Então, a fórmula não é só N, N menos P. Primeiro é o N, depois é o P. Gente, é só saber substituir. Então, olha só. Se aqui eu tenho N, N menos P, ó, o 6 é o N, o 2 é o P. 6 fatorial dividido por 6 menos 2 fatorial, certo? Então, quanto que é 6 menos 2 fatorial? 4 fatorial. Lembra que você já aprendeu lá em cima? Né? Eu vou abrir o 6 fatorial até chegar no 4, corto o 4 com o 4, sobrou quanto no final? Sobrou 30. 6 vezes 5 é 30. Olha essa daqui. Arranjo de 4 tomados de 2 a 2, mais arranjos de 7 tomados de 3 a 3. Certo? Então, primeiramente, né, quanto que é 4 fatorial? Né? 4 tomados de 2 a 2. Por que eu já fiz aqui direto? Isso é uma forma de você entender que você pode, você não precisa ir passo a passo, você pode já ir diretão. Por quê? 4 dividido por 4 menos 2 não dá 2? Então, por isso que embaixo eu já coloquei 2 fatorial direto. Então, eu tenho 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Corto 2 com 2, 4 vezes 3 dá 12. Então, achei a primeira. A segunda, 7 tomadas de 3 a 3. Ou seja, 7 dividido por 7 menos 3 fatorial. 7 menos 3 é quanto? 4. Abro o 7 fatorial até chegar no 4. Corto 4 com 4. 7 vezes 6 vezes 5 dá quanto? 210. Então, a minha resposta é 12, que é o primeiro, mais 210. Então, o meu resultado final é 222. A mesma coisa aqui. Ah, professor, parece que está complicando. Não, gente, é só você resolver um por um. Né? Arranjo de 5 tomados de 4 a 4, resolve ele. Você chega na resposta. Arranjos de 3 tomados de 2 a 2, resolve ele. Você chega na resposta. Arranjos de 4 tomados de 2 a 2, resolve ele. Tu chega na resposta. Arranjos de 2 formados de 1 a 1, resolve ele. Tu chega na resposta. Certo? Então, aí é o quê? É só substituir e você tem aqui a sua resposta final. Dá 126 sobre 10, que você pode simplificar dividindo por 2, então o resultado final fica 63 sobre 5. Certo? Exemplo 3. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos ser formados com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 7? Ou seja, quantos elementos eu tenho aqui nessa conta? Eu tenho 6 elementos. Eu preciso formar conjuntos de quantos? Sempre de 3 a 3. Então, o meu P é igual a 3. Então, nesse caso, eu tenho arranjos de 6 tomados de 3 a 3. 6 dividido por 6 menos 3 fatorial. Vai ficar 3 fatorial embaixo, 6 fatorial em cima. Abro o 6 fatorial até chegar no 3 fatorial, corto em cima e embaixo, sobrou quem? 6, 5 e 4. Multiplico, dá 120. Exemplo 4. Quantos números pares de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6? Certo? Tá, números pares. Primeira coisa que você vai observar aqui. Quantos números pares tem ali de 1 a 6? Eu tenho 3 números pares, né? 2, 4 e 6. Então, eu tenho 3 opções de números pares. Se eu tenho 3 opções de números pares, imagine, já usei esse número par. Né? Olha o 3 aqui representando ele. Então, eu preciso... São 3 algarismos, não são? Então, eu já usei o número par. Agora, sobrou quantos algarismos? 5. Para completar os 3 algarismos distintos, não falta 2? Então, por isso que você tem aqui um arranjo de 5 tomados de 2 a 2. Então, você resolve 5 fatorial dividido por 5 menos 2 fatorial. Então, você tem 5 fatorial em cima, 3 fatorial embaixo.
Resolve isso daqui. 3 fatorial dá para dividir com 3 fatorial. Sobrou 5 vezes 4. 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3, 60. Então, podemos formar 60 números pares de 3 algarismos distintos. Ok? Dúvidas? Assista de novo. Exercícios propostos. Está acabando. Calcule. Né? Arranjo 9 tomados de 3 a 3. Joga na fórmula. B. 8 tomados de 4 a 4. 6 tomados de 2 a 2. Mais 4 tomados de 3 a 3. Faz um, faz outro e soma a resposta. E aqui, mesma coisa. Faz um, faz outro e subtrai as respostas. 8. Quantos números de 5 algarismos distintos podemos formar com os algarismos de 1 até 9 que eu coloquei ali? Monta o arranjo que você vai chegar na resposta. 9. Para a eleição do corpo dirigente de uma empresa, candidataram-se 8 pessoas. De quantas maneiras poderão ser escolhidos presidente e vice-presidente? Ou seja, eu tenho 8 pessoas e 2 pessoas para o cargo de presidente e vice-presidente. Monta o arranjo e faz a sua continha. E 10, a última. A senha de acesso de uma rede de computadores é formada por uma sequência de 3 letras distintas, seguidas por 2 algarismos distintos. Quantas são as possíveis senhas de acesso? Ou seja, eu tenho 3 letras e 2 algarismos distintos, certo? Não é combinação de 3 a 2. É importante você pensar o quê? Bom, eu tenho 3 letras distintas. Quantas letras eu tenho no alfabeto? Eu tenho tantas X letras no alfabeto, né? São 26, né? 26 letras no alfabeto que eu estou usando aqui. O gabarito está em cima das 26. Eu preciso formar conjuntos de 3 letras distintas. Então, primeiro eu faço de 26 tomados de 3 a 3. Quantas opções eu tenho? Depois eu tenho 2 algarismos distintos. Os algarismos eu tenho o quê? De 0 até 9. Então, eu tenho 10 algarismos tomados de 2 a 2. Então, 10 tomados de 2 a 2. Aí eu vejo quantas são as senhas possíveis, certo? B. Quantas senhas apresentam simultaneamente apenas consoantes e algarismos maiores que 5? Considere as 25 letras do alfabeto. As senhas não são de 4... Cadê? As senhas, cadê? É formadas por 3 letras distintas e 2 algarismos distintos. Ele quer saber o quê? Quantas senhas apresentam simultaneamente apenas consoantes e algarismos maiores que 5. Ou seja, de todo o alfabeto, quantas consoantes tem? Resolve isso daí. Dos algarismos, de 0 a 9, quantos são maiores que 5? Procura usar esse tipo de raciocínio, que aí você consegue resolver. Para facilitar, aqui tem o gabarito, certo? Já com todas as respostas no jeitinho para vocês. Não adianta forçar, tá, galera? Tem gente que coloca 5 dividido por 1 e coloca 7 de resposta porque o algarismo bateu 7. Eu coloco errado na hora, porque eu não vou olhar só a tua resposta final. Eu vou olhar se você fez a conta. Ok? Então é isso que eu já deixo de antemão explicado para vocês. Então, o importante para mim é a resolução de vocês. O gabarito está ali para conferir e ver se você conseguiu chegar na resposta. Ok? Então, bons estudos para todos vocês. Espero que dê tudo certo. Na dúvida, me chama. Um abraço, um beijo e... Cadê interromper? Tchau!